Bom dia, prezados alunos. Vamos iniciar hoje essa gravação, do tema títulos de crédito. É matéria principal do nosso conteúdo, da nossa disciplina Direito Empresarial. É importante que, dentro do estudo dessa disciplina jurídica, que são os títulos de crédito, que nós tenhamos, em primeiro lugar, a ideia do que é o crédito, né? É o crédito, essa expressão, né, que tem um grande sentido para a sociedade como um todo, né, para as atividades econômicas, para o direito, né, e crédito nada mais é do que a percepção que as pessoas têm das outras, né, baseadas em comportamentos passados e em perspectivas futuras. Na medida em que essa expressão, ela identifica, né, a boa-fé de uma pessoa, ela identifica o histórico econômico-financeiro de uma pessoa que favorece a ela a obtenção de crédito, né? Relaciona-se comumente a expressão crédito com compra de bens, né, utilizando de dinheiro e outros mecanismos criados pelo direito, né, que são basicamente os títulos de créditos, né, cartões, cheques, nota promissória, letra de câmbio, duplicata, né? Então, o crédito, ele é esse plus a mais que garante ao empresário, ao comerciante, né, ao credor, a condição de cumprimento do valor que ali vai estar expressado. Então, a partir de um cheque, a partir de uma nota promissória, a partir de uma duplicata. Silva, ele nos traz um sentido, né, um conceito do que seria crédito. Crédito no sentido restrito e específico, que consiste na entrega de um valor presente mediante uma promessa de pagamento. Então, é entrega de um valor contido num documento, né, a partir de uma relação de compra e venda e que vai garantir o valor ali expressado a respeito do direito, né, do valor a ser posteriormente recebido pelo credor. Quando uma empresa, né, ainda sobre o aspecto do crédito, quando uma empresa vende bens e serviços, ela pode receber, né, o valor ali que representa essa compra e venda, né, em dinheiro, à vista, como a gente chama, imediatamente. Ou esperar por um certo tempo, né? Dentro dessa perspectiva, o pagamento ele não se faz de imediato, né? E aí é nessa condição de que a empresa que vende seus produtos e serviços vai disponibilizar um crédito para pagamento futuro daquele bem ou daquele serviço. Então, a concessão de crédito é o mesmo que fazer um investimento num cliente, um investimento vinculado à venda de um produto ou de um serviço. Então, essa percepção da ideia do crédito, né, fez com que houvesse um impulsionamento da economia, um crescimento, um desenvolvimento das sociedades. Então, o estudo do crédito, ele se fez tão importante que em um determinado momento, o sistema jurídico normativo desenvolveu, né, documentos chamados títulos de crédito, exatamente como forma de ordenar essa relação, advinda de uma relação de compra e venda, advinda de uma negociação, né, tendo como necessária ao estabelecimento de um prazo e de um crédito, e esse crédito firmado num documento jurídico chamado título de crédito. Então, o que é o título de crédito? É exatamente esse documento necessário para um exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Então, é um documento, né? Então, vamos sempre nos reportar aqui ao cheque, que é um título de crédito, vamos dizer assim, mais comumente
perceptível dentro do que a gente está falando. Não que o cheque ainda hoje tenha essa circulabilidade, né, tão grande como já teve, né? A gente sabe que não. Mas ele serve sim para a plena compreensão do que a gente está falando a respeito dos títulos de crédito. Então, esse conceito que a gente traz aí, né, é um clássico, né, de Vivante, que diz que título de crédito é um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Qual é o direito literal? De quem vai exercer esse direito? O credor. Então, aquele que entregou a mercadoria e que recebeu um título de crédito para pagamento futuro, né, posterior, pode ser uma nota promissória, uma letra de câmbio, ele vai poder exercer esse direito contido naquele documento, naquele título de crédito. Então, ele vai ter mais segurança, né? Efetivamente, ele vai ter quase uma certeza do cumprimento do pagamento daquele valor ali contido no documento, no título. O artigo 887 do Código Civil diz que título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, e somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Então, vejam, na medida em que um simples documento, que não é simples, né? Na medida em que um documento, ele vai possibilitar a alguém, no caso o credor, exigir seu direito, né? E direitos mencionados aqui em valores, a gente está falando em título de crédito, né? Pagamento, quantia. Então, o Código Civil vem e diz que a exigência do valor esse título de crédito, ele vai se restringir ao que estiver ali contido, tá? E o exercício do direito vai se ater a única e exclusivamente o que ali consta, né? Desde que aquele documento esteja preenchido segundo os requisitos da lei. Cada título de crédito, nós vamos estudar isso mais à frente, tem o seu requisito, tá? E Túlio Ascarelli afirma que, graças aos títulos de crédito, pôde o mundo moderno mobilizar as próprias riquezas. Graças a eles, né, aos títulos de crédito, o direito consegue vencer tempo e espaço, transportando com a maior facilidade, né, representados nesses títulos, bem distantes e materializando no presente as possíveis riquezas futuras. Então, o título de crédito, o que é que Túlio Ascarelli quer dizer com isso? Quer dizer que foram os títulos de crédito que impulsionaram, né, o crescente desenvolvimento econômico com o aumento das riquezas, né, nesse aspecto de segurança, de credibilidade e de quase certeza, né, de garantia para aquele que oferece o crédito, né? Então, no processo de compra e venda, quando o pagamento se faz mediante a concessão de um crédito firmado pelo credor, então o credor disponibiliza o seu produto e dá um prazo. Então, como garantia, né, vamos dizer assim, quase certeza de que ele vai receber o valor referente àquele negócio, aquela negociação de compra e venda, ele possibilita um pagamento futuro. E a garantia para ele de que o devedor vai cumprir é exatamente fixado, né, no título de crédito. Esse documento, né, jurídico que dá essa garantia a partir dos seus próprios requisitos, elementos essenciais que nós vamos estudar. Bom, disse que o direito mencionado no título de crédito, direito a favor do credor, é literal, né? Porquanto ele existe segundo o teor do documento. Então, vejam, o que a gente está querendo dizer aí, e aí a gente vai entrar mais a fundo nesses elementos essenciais, é que o contido no documento, né? A letra posta no documento, aquela declaração firmada pelo devedor,
assumindo aquela obrigação, é o que vale, somente o que estiver ali mencionado, tá? Então, o documento em si só vai valer pelo que tiver ali literalmente posto, né? Literalmente declarado pelo devedor. Disse que o direito é autônomo, né? Esses aqui são inclusive os elementos essenciais. A gente só está um pouco adiantando, porque mais à frente a gente volta. Então, disse que o direito é autônomo. Por quê? Porque aquele título de crédito, aquele documento, e aí, de novo, ou o cheque, ou a nota promissória, ou a letra de câmbio, ou a duplicata, né? O que vai conter ali é o que vai valer. E aquele contido ali, aquela informação, aquela declaração, ela é autônoma, ela não tem relação com o fato que originou ela, tá? Então, aquele documento é como se ele tivesse vida própria. Então, é por isso que se permite, por exemplo, no cheque, eu receber um cheque, né, de alguém que me deve e eu poder pagar outra pessoa e essa outra levar adiante esse documento, esse cheque, esse título de crédito. Por quê? Porque é autônomo, tá? Então, disse que o direito é autônomo, contido no documento, porque a boa-fé enseja um direito próprio, que não pode ser limitado ou destruído pelas relações existentes entre os precedentes possuidores e devedores. Então, não há como aquele último que tiver com o documento, com o cheque, deixar de receber o crédito. Pelo contrário, a garantia para ele é que mais pessoas estão naquela relação, né? Sobretudo se forem documentos com endosso, né? E a gente vai estudar também o aspecto do endosso. Então, o devedor, que é aquele primeiro, ele não pode alegar, por exemplo, que não vai pagar o último da cadeia que recebeu o cheque, porque aquela primeira compra que ele fez comigo, o documento não restou, o item, né, o produto não restou de acordo com o que ele imaginava. Então, ele comprou um notebook e achou que não estava legal. Então, ele vai se negar a pagar, ele não pode. O título de crédito, ele é autônomo, ele vai corresponder ao que está ali literalmente disposto, inclusive quanto à obrigação atinente ao devedor, tá? A gente vai adentrar mais à frente sobre isso. Disse que o título é o documento necessário, né, para exercitar o direito, porque enquanto o título existe, e aí lembrem-se, a gente falou aqui um exemplo do título que eu recebi, né, vendi um notebook, recebi um cheque, paguei uma mercadoria que eu adquiri, essa pessoa pagou outra e pagou outra. Isso é o aspecto, e dentro da autonomia que a gente acabou de ver, que o que está contido ali vale. O último tem mais garantia de que vai receber e também tem o que está ali escrito tem que ser pago. Então, e aí, dentro dessa exigência do documento necessário, é porque o crédito, né, a autonomia e o valor literal contido no título de crédito vai ser cumprida, a obrigação deva ser cumprida para aquele que estiver de posse do documento, porque o documento é necessário para o direito, né, para receber o crédito. Enquanto o título existe, o credor deve exibi-lo para exercitar qualquer direito, principal ou acessório que ele porta consigo. O direito é o que está no título, de receber R$1.000, de receber o valor contido ali, não se podendo fazer nenhuma mudança na posse do título se anotá-lo sobre o mesmo. Então, exatamente é o aspecto de ter que estar de posse com o documento. Bem, então, os títulos de crédito, né? São, assim, né, documentos representativos de uma obrigação pecuniária. E o que é essa obrigação pecuniária? A obrigação pecuniária, né? Então, eu recebi um cheque no valor de R$1.000, porque eu vendi um produto, né? E aquele que emitiu o cheque para mim, aquele que assinou o documento, o título de crédito na espécie cheque, nasce para ele uma obrigação, a obrigação pecuniária de
pagar a quantia determinada no título, quantia disposta lá no documento, tá? Então, são documentos representativos de uma obrigação. Obrigação para quem? Para o devedor. Direito a receber, essa obrigação consiste a quem? Ao credor, tá? Ao credor. Bem, como a gente falou, e aí a gente já adiantou um pouco, né, que esse documento, ele é um documento que tem elementos essenciais a partir do seu próprio conceito. Então, é uma obrigação pecuniária, acabamos de ver, né? Ele faz nascer uma obrigação pecuniária para o credor, né? Ou para o devedor, né? O credor nasce para ele um direito, né? Pelo título. Pecuniária, porque a gente está falando em valores, né? É sempre em dinheiro. As partes, né? Um elemento essencial dessa relação jurídica entre credor e devedor é o surgimento das partes. Então, para uma nasce um direito, para outro nasce uma obrigação, né? Então, a obrigação do devedor é cumprir com o que contém no título, né? Pagar o valor correspondente descrito no título. E para o credor é receber o crédito, receber o valor concernente à obrigação pecuniária que resultou do título emitido pelo credor, né? E o próprio documento, o próprio título, tá? Dentro desse documento, da essencialidade desse documento, o próprio título ele tem que existir, tá? Só vai valer se tiver o título, o próprio documento, a necessidade desse documento. E aí a gente chega quase finalizando essa primeira parte, né? Mas assim, é uma parte bem mais ampla, né? Já estamos aqui com 17 minutos de aula, mas eu peço que vocês tenham mais um pouco de paciência, porque realmente, nem que vocês assistam em duas partes, mas é importante que esse conteúdo seja abordado conjuntamente. Então, falamos o que é o crédito, falamos o que é o título, adentramos nos aspectos conceituais do título, né? O que ele traduz, o que ele representa, a partir de uma obrigação pecuniária, né? A essencialidade de se ter o próprio documento para que o devedor possa, o credor possa exercer aquele direito, o direito a receber o valor correspondente contido no título, né, no documento. Nós chegamos agora nos princípios gerais do direito dos títulos de crédito, ou, como alguns doutrinadores se reportam, os elementos essenciais dos títulos de crédito. Bom, o primeiro elemento essencial é a cartularidade, tá? O segundo é a literalidade, o terceiro é a autonomia. Nós já estudamos, de certa forma, um pouco deles, mas vamos aqui tratá-los. Então, a cartularidade, né, quer dizer o próprio documento, tá? Quer dizer a folha de cheque, quer dizer a nota promissória, quer dizer a duplicata. Lembrando-se que todos eles, né, cada um deles tem os seus requisitos, estes que não podem ficar de fora, tá? Então, a cartularidade é a necessidade de apresentação do próprio documento para o exercício do direito. Então, só vai exigir o direito contido no título aquele que estiver de posse do título, que apresentar o título, tá? Seja no banco, seja no cartório para protesto, seja judicialmente no momento de uma execução, tá? Tem que ser o original do documento. Então, é dentro da expressão documento necessário. Sem o documento, o portador, no caso o credor, não pode exercer o seu direito de crédito, valendo-se dos benefícios desse regime jurídico cambial. Então, a expressão cartularidade vem de cártula, de documento. E aí, assim, a gente está falando de crédito, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando... Eu coloquei aqui um exemplo de R$1.000. Gente, mas nós estamos falando de valores de grande monta. Então, o credor, ele tem que ter esse regime jurídico de direito cambial a seu favor, de uma forma que o crédito nunca seja findado, que ele sempre que ele vendeu hoje R$1.000, ele vende amanhã R$10.000, no outro mês ele vende R$100.000 e por aí vai. E essa garantia, ela vai
sendo conferida na medida que os títulos anteriores vão sendo cumpridos, né, que a obrigação vai se exaurindo para o devedor, ele vai tendo essa segurança de que realmente o título de crédito é o documento hábil a garantir que ele vai receber o valor, né, o devedor, é o credor. Então, aplicação prática, impossibilidade de se promover a execução judicial do crédito representado, instruindo-se a petição inicial com cópia. Olha só, é o documento original, inclusive quando se vai mover uma ação de execução judicial. Por quê? Porque o credor não pagou. Porque o devedor não pagou, desculpa, porque o devedor não pagou, então o credor vai mover uma ação judicial. Na petição inicial, ele já tem que colocar o original do cheque, o original da nota promissória, da letra de câmbio, tá? Da duplicata. Ele não pode apresentar uma cópia, ok? Então, a cartularidade, o princípio da incorporação. Também se costuma utilizar, com o mesmo sentido de cartularidade, a expressão princípio da incorporação, segundo o qual o direito de crédito materializa no próprio documento. Está ali, fechou. Não existindo direito sem o respectivo título. A incorporação, pois, representa a relação direta que se opera entre o documento e o direito de crédito, não existindo o direito de crédito sem o documento, ok? O segundo elemento essencial ou princípio é a literalidade. Nós já estudamos, é a letra da lei, é a letra do texto contido no documento. Então, literal designa o que está conforme a letra do texto, de forma rigorosa, restrita e clara. Então, a data do vencimento está lá, o valor está lá, a assinatura do credor, do devedor está lá. Então, é a literalidade do documento, tá? O título só vale pelo que nele contém. É isso que diz o princípio da literalidade. Bom, e aí a gente traz essa leitura aqui, exatamente do próprio livro do Fábio Ulloa, que depois vocês façam a leitura, né? E aí a importância desse princípio da literalidade é que tudo tem que ficar escrito nele. Então, se porventura, em algum momento, aquele cheque não pode ser cumprido na sua integralidade e o credor aceita receber uma parcela, uma parte do valor, ele anota ali. Então, ali vai formando a literalidade do direito que ele ainda pode exigir. Então, ele deu lá a quitação no próprio documento do valor antecipado. Então, fica remanescente o direito dele, tem um valor remanescente que ele vai poder exigir posteriormente. E, por fim, o princípio da autonomia. A autonomia também já vimos um pouco. As obrigações contraídas nos títulos de crédito por vários devedores, endossantes, avalistas, aceitantes, nós vamos estudar todas essas espécies, essas expressões, são autônomas entre si. Isso quer dizer que a validade de uma ou de outras dessas obrigações não compromete o outro. Lembra lá quando eu falei que eu recebi um cheque, porque eu vendi um equipamento meu, um notebook, e paguei a uma pessoa, essa pessoa pagou a outra, né? E esse cheque circulou. É uma das características dos títulos de crédito, é ele circular, né? Ele fazer o crédito se movimentar, andar. E aí, aquele devedor do título continua, tá? Ele não vai receber a quitação antes, por exemplo, do cheque ser descontado na boca do caixa, tá? Antes de ser compensado o cheque, tá? E aí vamos considerar, e aí quando eu dei o cheque, a minha quitação em tese se exauriu, porque o que ele vai cobrar, o último credor, o último devedor, aliás, o último credor, aquele que está de posse do documento, vai ser o contido no documento, que diz que o devedor é aquele que me deu o primeiro cheque, né? Que me deu o documento, aquele que emitiu o título. Então, é importante que a gente saiba que, e aí eu falei no exemplo, que essa pessoa que comprou, por exemplo, um equipamento meu, ele não pode dizer assim, eu não vou pagar quem quer que esteja com o título, porque o equipamento não veio como eu desejava. Então, isso não é fator a ser, não é situação a ser alegada. Por quê? Porque o título ele tem autonomia. Então, uma vez preenchido, e se ele estiver de acordo com os requisitos da lei, ele não tem relação com a situação que originou ele, tá? Ele não tem relação. Então, as obrigações contraídas nos títulos de crédito por vários devedores, endossantes, avalistas, aceitantes, são autônomas entre si.
né? Então, exemplo, o aval e o endosso. Se o endosso for nulo, o aval não será. As obrigações têm validades autônomas, além de dependentes uma da outra. A ideia é que cada pessoa que se obriga no título está assumindo uma obrigação autônoma, ou seja, não depende das obrigações anteriores, tá? Dá ao portador do título, né, o documento, a segurança do cumprimento dessa obrigação, por qualquer uma das pessoas que tenham assinado o documento, né? Se for endossando, se for avalizando o documento, tá? E aí, depois vocês façam a leitura aqui, também dessa citação tirada do autor, né, do Fábio Ulloa, tá? Bem interessante. E é um exemplo prático da autonomia. Então, suponhamos que A compre um carro de B. É muito parecido com o exemplo que eu falei da venda através do cheque. Essa compra e venda foi paga com a nota promissória assinada de R$10.000. A nota promissória é aquilo que joga, é o crédito, né? É o título de crédito que faz com que o pagamento se prolongue no tempo, ou seja, a nota promissória para dali a 60 dias pagar o valor correspondente, tá? B tinha uma dívida com C e passou a nota promissória de 10.000, né? E aí ele pode quitar, né, outra dívida, né? E nesse caso, B poderá quitar a dívida perante C, utilizando da nota promissória dada por A, endossando-a para C, que se tornará titular dessa nota promissória, ou seja, o titular do crédito é aquele que estiver de posse do documento, podendo e devendo cobrar o valor de A na data do vencimento. Aí a pergunta que se faz, A, que foi quem emitiu originalmente, que é o devedor, poderá recusar-se ao pagamento do título alegando eventual nulidade na venda que B lhe fez? Venda essa que, como dito antes, originou a emissão da nota? Não pode, tá? Não pode. É a aplicação do princípio da autonomia. Então, uma vez emitido o título, o que vale é o que está ali. A relação que deu origem, no caso, à venda do veículo, não tem importância nenhuma. Então, se as relações representadas pelos títulos de crédito são autônomas, independentes, os eventuais vícios que maculam a relação de A e B não atingem a relação B e C, nem a relação deste com A. Então, e aí, só para finalizar, os 3 princípios do direito cambiário, né, que a gente estudou, decorre de um processo histórico. Essa criação do direito, ela é em decorrência da necessidade, né, de proteger o crédito cambial, de estimular o comércio, né? E aí em que comerciantes vêm desenvolvendo e aprimorando os mecanismos de tutela do crédito. Assim, o comerciante credor pode receber com segurança em pagamento por parte de seu devedor um título de crédito, em que este seja titular de responsabilidade de um terceiro desconhecido. Isso é o chamado regime jurídico cambial, tá? Que vai garantir o cumprimento de uma obrigação contida no título a favor do credor, tá? A favor do credor. Assim, esses mecanismos de proteção do crédito, né? Eles em favor do credor, ou melhor dizendo, em favor dos comerciantes, acima de tudo, impulsionam, né? Impulsionar o crescimento, o desenvolvimento da economia e formam o que a gente chama de regime jurídico cambial, que nós vamos começar a tratar a partir do próximo slide. Obrigada.